Psicoterapia reencarnacionista e o recomeço. Seja muito bem-vinda, atenção, luz para a Sandra, gente! Vamos entrar nesse portal, bem-vinda! Olá, bom dia, tudo bem? Que plateia maravilhosa de manhã no nosso encontro holístico. Vocês acham que isso é um recomeço? Nós estarmos aqui hoje de manhã, num domingo de manhã, eu nem faço ideia quantos graus devem estar lá fora, mas já me falaram que deve estar uns 34, 35 graus. Então, nós somos recheados de recomeço na nossa vida, né? Cada fase, cada momento, nós temos recomeços. E na nossa vida evolutiva, como espírito imortal, não é diferente, né? A gente tem vários momentos de recomeço. E isso é muito bom, isso é muito positivo, porque sempre nos traz muita evolução. Isso nos faz um up, como se diz, né? Então, a psicoterapia reencarnacionista, né, da escola da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, é uma ferramenta muito interessante, profunda, amorosa, acolhedora, para nos proporcionar esses momentos de recomeço, porque ela nos faz olhar para o passado com um olhar acolhedor, amoroso, como eu estava colocando, nos mostrar os recomeços que nós já tivemos, muitas vezes repetindo padrões, muitas vezes modificando padrões. E nesse ínterim nos proporciona a compreensão do que precisamos fazer agora para recomeçar o nosso caminho, né? Porque se nós estamos aqui, é porque o nosso caminho já é antigo, né? Nós estamos há bastante tempo trilhando essa jornada de evolução e precisamos recomeçar de novo e de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias para a gente chegar à nossa perfeição, né? Chegar à nossa imortalidade de alma, que é a perfeição junto ao Criador, né? Então, o que é a psicoterapia reencarnacionista? Uma nova visão psicológica, né, baseada na reencarnação, onde através das regressões terapêuticas e das consultas, analisando o comportamento do hoje também, a gente identifica a nossa personalidade congênita, o nosso padrão de comportamento repetitivo. E nesse padrão, a gente encontra os nossos sentimentos, encontramos os nossos pensamentos que nós costumamos ter. Por mais inconsciente que estejamos, a gente sempre tem uma noção de que tipo de padrão a gente está exercendo, né? E através desse estudo, então, a gente estabelece estratégias, né? Ferramentas, se utiliza de muitas ferramentas para modificar esses padrões de comportamento repetitivo que vem acontecendo há várias e várias encarnações. Então, para melhor entender o hoje, é necessário conhecer o passado de uma maneira ética. A nossa escola considera de maneira ética porque é com o comando dos mentores espirituais que a gente identifica nas regressões esse padrão. Então, isso é uma pergunta bastante recorrente. O que se vê nas regressões? O que eu fiz para o meu marido? O que eu fiz para minha mãe, para o meu pai? Né? O que eu fiz para o meu pai? Por que eu fiz as escolhas que eu fiz para esta encarnação, né? Não é isso que se vê nas regressões, né? Eventualmente a gente acaba desconectando de traumas do passado onde envolveram sim esses personagens, mas o mote das regressões é identificar o padrão de comportamento repetitivo e trabalhar em cima disso, né? Por isso que consideramos uma maneira ética de se trabalhar. Opa. Então, com esse estudo da personalidade congênita, que é exatamente o mesmo que a gente faz quando a gente está lá no mundo espiritual, planejando essa encarnação de agora, a gente cocria a nossa infância,
A gente cocria os nossos relacionamentos. A gente cocria de linhas gerais os gatilhos, as armadilhas que nós vamos precisar aqui para exercer o nosso padrão de comportamento repetitivo e conseguir identificar o que nós precisamos modificar. Então, muitas vezes eu escolho ter um pai muito rígido, muito disciplinador, porque eu tenho uma preguiça dentro de mim como comportamento repetitivo. E aí o meu pai vem me mostrar isso, a minha mãe vem me mostrar isso, né? Então, a criação dos relacionamentos funciona da mesma forma, né? Por que os meus relacionamentos amorosos têm a característica que têm? Né? A gente tem que parar um pouquinho para pensar qual é o padrão de comportamento repetitivo que eu estou exercendo nesta área da minha vida, né? Muitas vezes esse trabalho acaba se tornando um pouco difícil de se fazer sozinho, né? Porque naturalmente levantam dores, levantam as nossas dificuldades. E aí entram em cena os diversos terapeutas das diversas áreas, né? Para nos... A mudança de visão da persona, do ego, para o espírito, também é uma questão bastante trabalhada nas consultas da psicoterapia reencarnacionista. Porque como nós estamos encarnados, a gente exerce aqui papéis, né? Nós recebemos, desde que nascemos, ilusões de rótulos. Nasceu, é menina. É menino. Recebemos o primeiro rótulo. Hoje em dia, até antes, né? Lá nas ecografias, a gente já está recebendo esse rótulo. Vai vir uma linda menina. Vai vir um lindo menino, né? Já é um rótulo. Porque, na verdade, ninguém é menina e ninguém é menino. Nós estamos menina ou menino. Nós vamos escolher ao longo da encarnação o que nós vamos exercer. Hoje em dia, isso está muito em voga, principalmente, né? E assim sucessivamente, conforme vamos crescendo. É mãe, é pai, é tio, é tia, é primo, é irmão. Lá pelas tantas da vida escolhe uma profissão, então passa a ser a psicoterapeuta reencarnacionista, né? Escolhe uma crença, passa a ser católica, ou espírita, ou espiritualista. São rótulos que a gente vai recebendo que muitas vezes embotam a nossa visão, né, da realidade. Aqui nós vivemos num mundo de ilusões, na verdade, onde assumimos, criamos um papel de acordo com o que hoje nós achamos que é correto exercer, né? E esquecemos da nossa essência, esquecemos das nossas verdadeiras qualidades, esquecemos das inferioridades que ainda temos e que não é ruim ter inferioridades. Todos nós estamos aqui porque temos inferioridades, isso é uma questão natural, né? Então, os defeitos, as dificuldades das pessoas são encarados de uma maneira ilusória como sendo algo ruim, como sendo algo de denegrir a pessoa. Isso é uma ilusão, isso é um erro. Isso forçosamente faz a pessoa a se defender e a criar máscaras e defesas, né? Para que aquilo não fique à mostra mais. Isso acaba prejudicando e muito a jornada da pessoa. Então, a troca de visão da persona para o espírito faz exatamente esse exercício. O resgate da visão da essência, né? Como que eu, como espírito imortal, enxergo o meu relacionamento, por exemplo, com o meu esposo, né? Qual é a utilidade deste relacionamento para a minha evolução espiritual? O que ele me traz de demandas para que eu me cure das minhas inferioridades? Será que eu estou me trabalhando nas questões que ele me aponta, que são defeitos, que são inferioridades, né? Essa é a visão do espírito, que a gente trabalha muito nas consultas. Então, aqui exemplificando um pouquinho mais, né? A visão do espírito é a nossa visão do eu superior. A gente faz um exercício sempre de projeção astral nas consultas, para que as pessoas consigam se visualizar de cima, olhando a si mesmo
exercendo a sua vida aqui nessa encarnação, como se fosse se olhando através de uma câmera, né? Então, se olhando de fora, será que aprovaria a sua conduta hoje? Né? Será que daria aprovado do boletim lá no final dessa encarnação? Né? Porque aqui nós estamos numa escola, todos nós recebemos uma nota no final dessa encarnação, uma nota que nós mesmos nos damos, importante frisar, né? Mas enfim, né? É o nosso eu superior, a versão espírito, e a versão persona é o nosso ego, né? A versão ilusória, como eu estava colocando. Por uma questão didática, a BPR, né, o Departamento de Educação da BPR, ela fez uma divisão dos níveis de ego, para que nós possamos identificar de uma maneira um pouco mais didática, mais alusiva, a questão da maturidade dos comportamentos, né? Eu não vou me adentrar muito nessa questão, porque senão a gente fica bastante tempo aqui conversando, né? E não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer uma explanação mais geral da psicoterapia reencarnacionista, para que vocês possam conhecer. Então, quem de nós não conhece aquela pessoa que já é adulta, né? Mas que senta e chora por qualquer coisa, que é o famoso inconformado, né? Essa pessoa está exercendo um nível de ego infantil inferior, porque tudo na vida há uma dualidade, existe o bem e o mal, o bom e o não bom, né? Então, os níveis de ego também têm as qualidades e os defeitos, as inferioridades, né? As qualidades do ego infantil, por exemplo, é a leveza, a alegria, a tranquilidade ao encarar as dificuldades da vida, né? O ego adolescente inferior são aqueles os famosos revoltados. Eu já exerci muito ego adolescente na minha vida, né? Porque, tipo, vem as dificuldades da vida, qual é a primeira atitude do ego adolescente inferior? É se revoltar, é reclamar. São os eternos reclamões, são os egos adolescentes, né? Em compensação, do ponto de vista positivo, são os que têm energia para mudar o mundo, são os que têm a criatividade, são os que têm o ímpeto de realmente agir, né? O ego adulto inferior, pelo fato de já ter vivenciado bastante, né, já ter evoluído, amadurecido, o ego adulto inferior pode ficar sem paciência com os anteriores, né? Pode ter um pouco de dificuldade de passar os seus conhecimentos, de passar as suas sabedorias adiante, né? E do ponto de vista positivo, né? O adulto superior, o adulto positivo, é aquele que é acolhedor em relação às evoluções. É o que evolui e evolui todos os outros ao seu redor junto, né? Esse é o ego adulto. Na maioria de nós estamos transitando nesses três primeiros, porque o ego ancião já são pessoas bem mais evoluídas, né? Como, por exemplo, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, um Yogananda, um Buda, né? Já são egos que a gente vê que não precisam mais ser egos, né? Eles já transcenderam as necessidades da persona, eles já têm um olhar para o coletivo. Quando nós conseguirmos entender isso e sairmos do nosso umbigo, né, da nossa visão egóica de eu, meu e minha, a gente consegue entender que nós estamos aqui para o nós, para o nosso, para evoluirmos em conjunto, né? Então, o ego ancião são as pessoas que já estão nesse nível, né? Então, dando continuidade. As armadilhas e os gatilhos, então, é o que está escrito no documento que está lá na espiritualidade quando nós planejamos esta encarnação, né? São as pessoas e as situações que nós escolhemos, que nós pedimos, que fizesse parte desta nossa encarnação, para que possamos trabalhar as nossas inferioridades, para que possamos colocar em prática, usufruir mais das nossas qualidades,
Porque não é porque nós estamos encarnados que nós somos só inferioridades, né? Nós temos qualidades já conquistadas, né? E elas são instrumentos nossos também de cura das nossas inferioridades. Então, lá no planejamento reencarnatório, a gente muitas vezes coloca como ferramenta para trabalhar uma determinada inferioridade uma qualidade nossa. Por exemplo, eu, até bem pouco tempo atrás, daqui a pouquinho eu vou falar mais disso, mas eu tinha muita vergonha de falar em público, né? Enfim, eu gaguejava, suava, ficava nervosa. Em compensação, o que me foi dado como ferramenta para eu trabalhar essa inferioridade foi o dom da fala. Eu falo bem, eu me expresso bem, eu uso bom português e assim por diante. Então essa ferramenta eu pedi lá na espiritualidade que me fosse dada para que eu pudesse trabalhar a minha insegurança de falar em público. E assim sucessivamente. Cada um nas suas áreas, vocês podem fazer esse paralelo. Já é um exercício de reforma íntima. O que eu tenho de qualidades que podem me servir de ferramentas para trabalhar tal dificuldade? Se vocês fizerem esse exercício com bastante carinho, bastante amor, alto amor no caso, né? Em relação a vocês mesmos, vocês vão chegar a conclusões. Todos nós possuímos qualidades que podem servir de ferramentas para nos auxiliar nas nossas dificuldades da vida. Isso é líquido e certo. Todos nós temos qualidades. Certo? Então, seguindo. A regressão terapêutica, então, é a nossa ferramenta, né? Ela é uma sessão de expansão de consciência, que é a nossa técnica, onde a pessoa deita na maca, né? A gente coloca uma música relaxante, começamos a ler o nosso manual de regressão, primeiro relaxando o corpo físico, depois relaxando a mente, depois a expansão de consciência propriamente dita. E a pessoa começa a ter percepções do que o mentor está lhe mostrando, do que ele programou para que a pessoa revisse naquele momento. Normalmente o que se vê nas consultas pós-regressão são verdadeiros recomeços de jornada, porque as rotas de vida das pessoas mudam completamente com a compreensão do que apareceu na regressão, da identificação de que o que apareceu lá no passado, onde ela tinha um outro gosto, onde ela muitas vezes era de um sexo diferente, ela fazia exatamente a mesma coisa que está fazendo agora, na personalidade do hoje. E aí, com a utilização das várias ferramentas, que aí são N, né? Cada caso é um caso, a gente usa as ferramentas conforme as pessoas vão necessitando, conforme a gente vê que as pessoas precisam, né? A gente vai raciocinando, trocando a visão do ego pela visão do espírito e exercitando. Porque não é porque se cortou a sintonia com o trauma de vida passada, se compreendeu a personalidade congênita que a vida vai se resolver. Isso é importantíssimo ficar claro. Muito pelo contrário. Quando a pessoa compreende o que ela tem que fazer, aí é que o mentor manda mais gatilhos e armadilhas ainda. Que é justamente para testar aquela compreensão. Nós estamos aqui para isso. Não tem como ser diferente. Então, é o telão na terra, né? Muitos romances espíritas e espiritualistas esclarecem que quando a pessoa desencarna e chega no mundo espiritual, vem o mentor e traz uma televisão e mostra para a pessoa cenas da última vida, né? Que ela viveu, o que ela fez, o que ela disse, enfim, o quanto ela amou, o quanto ela odiou, né? Enfim, todas as ações principais da sua vida. O filme da última vida, a pessoa vê. A regressão é um processo muito parecido, praticamente igual, né? Só que numa sessão de regressão aqui na Terra, às vezes a gente pode ver 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, 5 vidas, depende do mentor e depende da pessoa, né? Porque quanto mais vontade a pessoa tem de se autotrabalhar, de se melhorar, de encaminhar a sua vida de uma jornada evolutiva, mais o mentor mostra, né? E assim é, né? A regressão terapêutica, então,
Também outro aspecto ético, né, da regressão terapêutica é que ela está referendada no Livro dos Espíritos, né, que é o Pentateuco, é a base da espiritualidade, né, todas as terapias que hoje são N, né, existem várias técnicas terapêuticas de acesso à espiritualidade, de tratamento com a espiritualidade, mas a base é Allan Kardec, né, e no Livro dos Espíritos, na questão 399, está escrito que sim, podemos acessar o passado com fim terapêutico, com fim curativo. 2 minutos só, puxa ali. Então, né, questão 399 do Livro dos Espíritos. As finalidades da regressão terapêutica: consciencial, da personalidade congênita, e desligamento, traumas de vidas passadas. O tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, então, composto de sessões de regressão e sessões de consulta. As sessões de regressão, a gente pede que a pessoa reserve umas 2 horas, no mínimo, podendo ser um pouquinho mais, podendo ser um pouquinho menos, porque o tempo na espiritualidade é diferente do daqui, né? E as consultas em torno de 1 hora. Também, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo da necessidade da pessoa. A psiquiatria e as influências espirituais. Então, a psiquiatria, assim como toda a nossa ciência, nós temos um inconsciente coletivo estabelecido aí, que foi criado lá no Concílio de Constantinopla, onde foi determinado que vidas passadas não existem, né? Então, em cima disso, se criou toda a nossa ciência, psicologia, psiquiatria, com este conceito de que a vida acaba com a morte, né? E as influências espirituais, o obsessor pode interferir na regressão. Então, dependendo de como a pessoa estiver no seu contexto de vida hoje, isso a gente identifica na primeira consulta, a gente recomenda, né, a escola, a BPR, recomenda se fazer uma consulta, uma verificação no seu centro de preferência, ou um terapeuta que trabalhe também, né, as questões de desobsessão, verificar então o encaminhamento desses irmãos para que a pessoa possa ficar o mais livre possível para poder acessar suas vidas passadas com o seu mentor no dia da regressão. Tô indo. Aqui eu levo. Então, 2019 é o ano dos recomeços, né? Nós começamos esse ano já com um encontro holístico que nos acolhe com o tema Com Você. Ou seja, tudo está recomeçando. Se vocês olharem ao redor, né, de vocês, as questões sociais estão recomeçando todas as suas relações, os seus contextos. E do ponto de vista íntimo, também não deixa de ser assim, né? As pessoas que estão vivenciando esse momento de mudança de padrão energético do planeta, nós estamos passando de planeta de provas e expiações, onde predomina a dor, para mundo de regeneração, onde predomina a reforma íntima, onde predomina a conscientização, né? Então, quem está se sentindo estagnado, parado, quem não consegue evoluir, quem não consegue ter novidades na sua vida, recomendamos começar a correr. Só isso já vai ser um recomeço, né? A pessoa tem que começar a buscar alguma coisa que possa lhe trazer recomeços, que possa lhe trazer renascimentos e uma nova forma de viver, né? Então aqui eu coloquei só alguns exemplos de projetos para esse ano, né? Porque como eu comentei já, eu sou o efeito vivo das regressões, né? Eu era uma pessoa que não falava em público, eu saía daqui ia direto para a enfermaria, porque eu passava mal de tão nervosa que ficava, né? E alguns anos atrás eu vinha pedindo muito para o meu mentor, para ele me esclarecer um determinado aspecto da minha vida profissional. E esse esclarecimento ele veio em 3 acessos ao passado, né? E um foi bem recente agora. Então, depois desta compreensão, eu consegui desenvolver todos esses planejamentos, né?
E hoje, diferente de antes, eu me sinto tranquila, leve, para colocar isso em prática. Porque é claro que isso já está escrito na minha agenda há anos, mas faltava algo que me desse um impulso, que me incentivasse a fazer, literalmente fazer, né? Então, agradeço a atenção de vocês, nosso tempo se escoou, eu vou ficar por aqui, eu estou ali na mesinha, se alguém quiser fazer alguma pergunta particular para mim, né? Estou à disposição para esclarecimentos. Tem Conexão Eu Sou, onde eu estou fazendo oficinas também. Ali no standzinho eu posso dar mais informações. É um evento maravilhoso, onde os terapeutas que são palestrantes aqui também fazem uma imersão holística. Então são 2 dias muito intensos de vivências de todas as terapias que vocês veem aqui praticamente. Então vale a pena o aprofundamento. Os depoimentos que nós temos lá na página são de verdadeiras transformações de vida após a participação no Conexão Eu Sou. Então, para quem estiver se sentindo estagnado, parado na vida, esta pode ser uma ótima porta de entrada para vocês começarem a se transformar, a se conhecer, a recomeçar suas jornadas. Deixa eu só ver o que eu tenho mais. Não. Muito obrigada, Sandra. Desculpa eu te acelerar, mas a gente tem que cumprir. E o pessoal que palestrante pega o microfone e gosta, né, gente? Vamos controlar esse negócio aqui. Gente,